Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Salmos, capítulo 66 ao capítulo 70. O capítulo 66, ou Salmo 66, não sabe se é a autoria. É um salmo como dito órfão, né? Não sabe o pai, né? Não sabe quem é o pai, né? E aí é um salmo de louvor. Aclamem a Deus, tu povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temidos são seus feitos. Tão grande é o teu poder que teus inimigos estejam diante de ti. Venham e vejam o que Deus tem feito e como são impressionantes suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. Ele governa para sempre com o seu poder. E aí fala lá como atravessou em terra seca, o povo atravessou a pé. Aqui está se referindo à abertura do Mar Vermelho, lá no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo. E aqui, provavelmente, Deus está livrando um rei da ameaça de um inimigo, né? E essa ameaça, esse livramento abrangeu toda a nação, né? E ele segue louvando e agradecendo a Deus. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Deus fez por mim. A ele clamei com lábios, com a língua eu exaltei. Se eu calentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Aqui está se achando o rei, está se achando justo, né? Que não fosse impecável. Só existe um impecável, Cristo, né? Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi, né? Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. O Senhor não aumenta o amor dele, nem diminui diante da nossa oração. Não tem sombra, nem variação de mudança como está escrito em Deus, né? Nossa oração nos coloca de joelho na dependência dele. É uma coisa de reverência da dependência do Senhor. Não? Isso não muda o que o Senhor tem para nós, né? Mas com certeza a oração é uma alma poderosa de conforto, consolo e de rendimento e louvor a Deus, né? Salmo 67 também é um salmo, é um cântico, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aqui está falando lá como se fosse a bênção sacerdotal, né? Número 6, a bênção sacerdotal. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, tua salvação em todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações. Louvem-te todos os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Aqui é uma oração de louvor e de agradecimento, né? Antecipando, aqui é antecipação da bênção sacerdotal, na verdade, né? Aqui está falando da bênção sacerdotal, né? O Salmo 68 é um salmo davídico, que Davi escreveu, né? É um tipo de cortejo, né, que celebra o governo glorioso e triunfante do Deus de Israel, aqui precisamente citando Deus de Israel, né? Que Deus se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam deles seus adversários, que tu o dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com alegria. E a gente vai ver que essa questão da justiça e toda essa questão de pobre de espírito e alegria e saciez de justiça está lá em muito perfeitamente falado por Jesus Cristo, escrito no Evangelho de Mateus, né, no Sermão do Monte ou Bem-aventuranças, capítulo 5, né? Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele, para que os órfãos e defensor das viúvas, Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar solitário e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem na terra árida. Quando saíste frente ao teu povo, ó Deus, quando marchaste pela terra, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. E aqui, meu irmão, quando está falando aqui, a gente lembra lá
das leis, né, que em Levíticos, né, principalmente Levítico 25, que fala colher o órfão, viúvo necessitados, né, amar ao próximo, né, como está na carta de Tiago também, a verdadeira imaculada religião com Deus aceita, acolher, visitar órfãos e viúvos necessitados em suas necessidades, né, porque Deus assim faz, né. Deste chuva generosa, ó Deus, refrescante, a tua herança exausta. A tua herança exausta está falando de Israel, né? Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, como neve no monte Zalmon, os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Porque os montes escarpados estão com inveja do monte de Deus. Está falando aqui do monte de Deus, né? Fala muito no Sinai e fala em Sião, né? Bendito seja o Deus, nosso Salvador, de cada dia que suporta nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano e Ele é o Senhor no livro da morte. Aqui pode ser até uma referência messiânica, né? Porque a lei não pode salvar, nem aqueles holocaustos podem salvar, né? Como está bem escrito. A lei ressalta o pecado, né? Mas quem salva é Jesus Cristo. Deus, nosso Salvador, que está se referindo a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus encarnado, né? E ele termina assim: Tu és temível no teu santuário, ó Deus. És o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Está falando aqui da nação escolhida, né? Falando de Israel aqui, que foi escolhida para levar a palavra de Deus a todas as nações, né? O Salmo 69 também é um salmo davídico, né? E fala aqui a oração de um rei piedoso, o Salmo de Davi, um rei piedoso, sofreu um ataque. É uma conspiração generalizada. Nessa época que o rei estava ferido, né? Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas da macenta eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Tu sabes como fui insensato, ó Deus. Aqui é a confissão, uma confissão da insensatez do pecado, né? A minha culpa não te é encoberta. Deus é onisciente, sabe de tudo, né? Não se decepcione por minha causa aquele que espera em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos. O zelo da minha... Aí vem cá embaixo e fala: o zelo pela tua casa me consome. Os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Aqui ele estava... esse zelo da tua casa se aplicava ao autor. E era ainda mais aplicável a Jesus, que era o supremo, né, guardador zeloso da casa do Senhor, né? E a casa do Senhor é o coração. Aqui nessa questão aqui está falando do templo lá, dos cambistas no templo lá, né? Que Jesus derrubou aquele comércio que havia lá no templo, né? Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde por Teu grande amor, ó Deus, com Sua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixe afundar, liberta-me dos que me odeiam das águas profundas. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali, você vê aqui que ele teve um problema, alguma destruição na época lá em Judá, né? Reconstruirá a cidade de Judá, então o povo ali virá e tomará posse da terra. E a descendência dos teus servos a herdará. E aqui está falando da descendência de Davi, que sempre haveria um descendente de Davi, por mais ser Deus Davi, no trono, né? E neles habitarão os que amam o seu nome. E a gente viu que muitos reis, né? Está escrito lá em Reis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? E levou o povo à destruição de Israel do norte, pela Síria, e levou o povo para o cativeiro babilônico, no caso de Judá, né? E o Salmo 70 é uma petição, um pedido. Livra-me, ó Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraças que os amam de mim. Aqui, quando Deus quer livrar seu servo, né? Aí haverá alegria por todos que confiarem no Senhor e ter a sua vitória, né? A certeza do Senhor, meu irmão, é certeza de livramento e salvação. Você tem confiança no Senhor.
Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. A gente às vezes tem aquele pedido, aquela pressa no Senhor, mas o Senhor no tempo oportuno age. O Senhor no tempo oportuno nos livra. E o Senhor o tempo todo nos ensina, porque o Senhor é amor e tudo que Ele faz em nosso favor é amor. Não esmoreça a fé. Não esmoreça a fé nem a fé da fé. A sua fé tem que ser, não a sua fé, mas em Cristo Jesus e em Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.